Olá, 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 olá. Estamos agora falando sobre embargos, quer dizer, estávamos falando sobre embargos de declaração, né, na minha maratona de gravação de cursos hoje, né, na quinta-feira, dia 23 de 2 de 2023, já finalizando a tarde de hoje, e agora correndo para a faculdade para estar com vocês em Direito Civil 1, né? Aproveitando esse embalo, eu vou passar para vocês aqui um resumo sobre apelação, recurso de apelação. Mais cedo eu falei sobre embargos de declaração, só que essa apelação nós vamos falar da aplicação, da interposição desse recurso de apelação, que é previsto no CPC, no mandado de segurança, tá certo? Então, o que é um mandado de segurança? O mandado de segurança é um instrumento jurídico cuja finalidade é de proteger o direito líquido e certo de alguém. Esse mandado de segurança ele garante o direito constitucional do cidadão, garante o direito constitucional do particular. O mandado de segurança deverá ser impetrado contra ato praticado pela autoridade coatora, tá? Então, eu paro por aqui, eu não continuo a falar do Tribunal de Justiça do Estado, porque vai depender que tipo de autoridade coatora é. Se for uma autoridade do poder público estadual, eu vou impetrar o mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado. Se for uma autoridade pública federal, eu vou impetrar o meu mandado de segurança na Justiça Federal, na região onde aconteceu o fato. Tá? Onde está previsto o mandado de segurança? O mandado de segurança ele está previsto no artigo 5º, inciso 69. Tá? E ali diz, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, que são outros remédios jurídicos, tá? Remédios constitucionais, tá ok? Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuição do poder público, tá? Como isso acontece? O mandado de segurança pode decorrer de uma violação de direito líquido e certo em um ato processual, um ato de processo judicial? Sim. Se o juiz violar um direito líquido e certo do particular, ele pode impetrar mandado de segurança contra aquele ato processual judicial que está ativo durante a marcha processual. Tá certo? Eu posso impetrar um mandado de segurança contra ato de uma autoridade do Detran com relação à documentação que eu passei em processo administrativo para resolver o meu problema? Pode. Ele é uma autoridade pública, está no exercício da função, representa o Detran, que é um poder público, então pode sim. Você vai impetrar um mandado de segurança contra o ato desse profissional. Posso impetrar um mandado de segurança contra uma decisão que viola o direito líquido e certo em um processo licitatório? Pode. Você vai montar uma petição inicial de mandado de segurança com todos os requisitos previstos na petição inicial, a qualificação das partes, colocando no polo passivo a autoridade coatora, aquela que proferiu uma decisão que violou o direito líquido e certo do seu cliente, e aí sim, você vai protocolar no Tribunal de Justiça do Estado, caso essa autoridade coatora seja vinculada ao Estado, ou na Justiça Federal, caso essa autoridade coatora seja vinculada à União, tá certo? E aí, com a interposição, com a impetração, bem dizendo, a palavra certa é impetração de mandado de segurança. Com a impetração do mandado de segurança, transcorre um processo, um devido processo legal, com a qualificação das partes, com a fundamentação, com o apontamento e indicação do direito líquido e certo violado, né, com a junção de prova documental, com a demonstração dessa violação, qual prejuízo causou, tá? E aí se impetra o mandado de segurança que vai transcorrer do início com o protocolo dessa petição inicial de mandado de segurança até o final com o proferimento de uma sentença do juiz estadual ou federal. Então, com a sentença, o processo se encerra, tá? O processo se encerra com essa sentença. E dessa sentença cabe recurso? Cabe. Tanto embargos de declaração, que nós vimos, né? Já vimos, como recurso de apelação. Só que os embargos de declaração não vai atingir o mérito, mas o recurso de apelação, sim, vai atingir o mérito, o objeto principal desse mandado de segurança. E o que é o recurso de apelação? O recurso de apelação ele é cabível contra sentenças, apenas contra sentenças, a apelação, e apenas em processo judicial.
contra sentenças proferidas pelo juízo ao final do processo, ou seja, é o recurso cabível contra a sentença que põe fim ao processo, porque as decisões que não põem fim ao processo, que são consideradas decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento, que não é o nosso debate, e também embargo de declaração no prazo de 5 dias. Mas as sentenças que põem fim ao processo, além de caber embargo de declaração em 5 dias, cabe também recurso de apelação. E qual o prazo para interposição de recurso de apelação? 15 dias, conforme previsto no artigo 1003 do CPC. Exceto os embargos de declaração, os prazos para interposição de qualquer recurso do CPC, 15 dias. Então, o artigo 1003 especifica dessa maneira, tá? Informa que o nosso prazo é 15 dias. É 15 dias para interpor recurso de apelação, as razões e também a parte contrária, pelo direito do contraditório e o princípio da igualdade, princípio do contraditório e o princípio da igualdade, a parte contrária tem o direito de apresentar contra-razões da apelação, também no prazo de 15 dias. Beleza? Então, esse princípio de igualdade funciona no processo judicial com a interposição de recursos, inclusive a apresentação de peças processuais ou petições. Sempre a outra parte terá o direito de se manifestar com relação àquela petição apresentada lá. Tá? E o efeito desse recurso de apelação? Aí é que é interessante, senhores. Tá? No novo Código de Processo Civil, ele prevê o efeito o duplo efeito, tanto o efeito suspensivo quanto o efeito devolutivo. Antigamente era requerido o efeito suspensivo, porque automaticamente ele tinha um efeito devolutivo. Tá? O artigo 1012 prevê a apelação que terá taxativo, caput taxativo, terá o efeito suspensivo, ou seja, ele vai suspender a executividade daquele título, ele vai suspender a executividade daquela sentença, ele vai suspender a executividade do objeto daquela ação. Então, nesse caso de mandado de segurança, não vai haver nada além da sentença enquanto se julgar o recurso de apelação. Tá certo? Então, isso é efeito suspensivo, conforme o artigo 1012 do CPC. E o efeito devolutivo? Porque o artigo 1013 fala do efeito devolutivo. O efeito devolutivo é para trazer a matéria, devolver essa matéria que está sendo discutida naquele processo. Nós estamos falando de mandado de segurança, nós estamos falando de ajuizamento do mandado de segurança, marcha processual, objeto do mandado de segurança e sentença. Tá? Essa sentença que não foi dentro daquilo que eu esperava, eu vou interpor recurso de apelação. Então, eu interponho recurso de apelação e trago essa matéria discutida na primeira instância para o órgão colegiado. Eu interponho essa apelação direcionando ao juiz prolator da sentença, informo todos os fundamentos e os fatos, inclusive a questão da tempestividade. Posso trazer prova nova, o novo Código de Processo Civil prevê que eu posso trazer prova nova, desde que eu comprove, né, que eu não pude produzir aquela prova no momento anterior, por caso fortuito ou força maior. Antigamente, o Código de Processo Civil não previa isso, mas agora sim. Então, eu direciono o meu recurso de apelação em uma folha para o juízo prolator da sentença. A partir da segunda folha, eu explico e justifico as minhas razões, direcionando ao órgão colegiado e faço o meu pedido que ele receba esse recurso e que aí sim conceda a ordem do meu mandado de segurança que foi denegado. Então, se eu não atingir o meu objetivo com o mandado de segurança, através do recurso de apelação, eu busco atingir o meu objetivo. Tá certo? Então, essa é a novidade do Código de Processo Civil novo, que é a produção da prova que eu não produzi na petição inicial e que eu vou poder produzir agora, né, em fase de recurso, porque antigamente eu não podia juntar a prova em sede de recurso. Agora, se eu conseguir comprovar o caso fortuito e a força maior, e aí eu consigo sim produzir essa minha prova, que é fundamental ao deslinde do processo, na segunda instância, isso é previsto na lei. Tá certo? Então, vou parar por aqui.
falei sobre recurso de apelação contra a sentença de mandado de segurança, tá? Alguns alunos já me perguntaram sobre isso em outras turmas, que eu já ministrei aula. Ah, se cabe, não é um outro tipo de recurso, não. Recurso de apelação cabe contra a sentença, ponto. Se a sentença é de mandado de segurança, cabe. Qual é a origem desse mandado de segurança? Independente. Se for processo administrativo na Fazenda Pública Federal, na Fazenda Estadual ou Municipal, em processos licitatórios, em processos desportivos e tribunais administrativos, se eu impetro mandado de segurança contra algum ato processual do próprio processo judicial, eu também posso impetrar mandado de segurança, tá? Em razão de alguma violação de direito líquido e certo. Se eu tiver a comprovação dessa violação, aí sim eu tenho mandado de segurança, beleza? Então, fechamos aqui, tá? Falamos sobre apelação e durante a semana vocês vão receber aí na comunidade os vídeos diários, como eu havia me comprometido com vocês. Surgindo alguma outra atividade extra que eu tenho que gravar algum material, eu puxo um resumo e trago a conhecimento de vocês também. Valeu? Grande abraço e até a próxima.